A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, convido os queridos a meditarem uma palavra para os nossos corações aqui, uma reflexão para nossa edificação, na carta aos Hebreus, o capítulo de número 3, a partir do versículo 12, nos diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firme o princípio da vossa confiança até o fim, da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido a provocação, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi, porventura, com os que pecaram, os corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Queridos, duas palavras aí que é extremamente importante a gente entender, que atrapalha a vida espiritual de qualquer crente, qualquer pessoa que quer viver uma vida iluminada por Deus, procurando caminhar para a eternidade de glória, que é a desobediência e a incredulidade. Elas andam muito ligadas. O incrédulo desobedece e o desobediente pratica a incredulidade, muitas das vezes. Então, é bom que entendamos aqui esse capítulo. O escritor aos Hebreus vai mostrar a grandeza de Jesus, mostrar que Jesus foi superior a Moisés e o perigo da nossa incredulidade, da nossa desobediência. Ele mostra aqui que Moisés fez uma grande obra e ele e a casa dele foram salvos porque Moisés ocupou-se em fazer a vontade do Senhor, e quando falhou, com certeza, todo homem peca, todo homem falha, mas é a contrição, é o arrependimento que leva à contrição, e a contrição leva à confissão, e a confissão leva à restauração. Mas quando o homem é incrédulo, que ele desobedece, mas ele não quer um conserto, ele quer andar segundo o curso da sua própria vontade, segundo o seu ego, ele não pode agradar a Deus. Então aqui ele vai dizer que maior honra tem o que edifica a casa, tem uma maior honra do que a própria casa. A casa pode ser bonita, mas alguém que edificou é que recebe o elogio, recebe o prêmio. A casa, quanto mais bonita, mais trabalho se dá para fazer, então mais eloquência, mais sabedoria houve na vida de quem edificou. E Jesus, de fato, ele é o fundador, o edificador da igreja, e a igreja precisa estar debaixo da sua obediência.
Nós precisamos, de fato, entendermos que através da obediência é que a gente alcança o privilégio de estarmos servindo a Deus e procurando agradar, sermos fiéis e tementes. Então ele dá essas instruções aqui e ele mostra que só vai entrar no repouso do Senhor, só entrou na terra prometida, literalmente lá no deserto, quando saíram do deserto para entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão, os que foram obedientes à palavra foram até o fim. Não adianta você ter muita garra, correr muito, fazer, acontecer, e às vezes faz algo simplesmente para mostrar que você é o camarada, o que você faz, acontece, não. É preciso manter-se em obediência ao Senhor, com temor e tremor, porque a vitória de um crente não está no começo da carreira nem no meio da carreira, mas no final. Então é para perseverar, por isso que a palavra diz aquele que perseverar até o fim. O próprio Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria, mas ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 e 13. Então quem perseverar, perseverar em quê? Na obediência, no temor. Há muitos, nos nossos dias, há muitas pessoas que perdeu a linha, que estão andando segundo o curso da sua própria vontade, quer cultuar a Deus da sua maneira, quer cultuar a Deus, na realidade quer se cultuar, na realidade quer gloriar-se daquilo que ele não plantou. Então, quer colher semente que não plantou, que é fruto da semente que não plantou. Então, é preciso que a gente tenha esse grande cuidado de entender que é só através da obediência, temos que reconhecermos que Cristo, ele é o fundador da igreja e é o mantenedor da igreja. Ele veio aqui, cumpriu o seu desígnio, cumpriu o seu ministério, a vontade do Pai, e retornou para a sua glória, mas enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja. Mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Ele diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Os que endureceram o coração no deserto não puderam entrar na terra prometida. De quase 3 milhões, ou cerca de 3 milhões que saíram do Egito, a Bíblia registra que 2 homens dois apenas entraram na terra prometida, porque os demais cometeram falhas clamorosas e aí Deus não permitiu que entrassem. Então, queridos, ali é uma alegoria de como será o caminho para a eternidade de gozo. Quem desobedecer, quem for incrédulo, nos últimos dias o inimigo das nossas almas tem trabalhado, tem feito de tudo para que a gente se torne incrédulo, para que a gente desista de acreditar em Deus e desobedeça, porque quando você desiste, quando você não acredita em Deus, você automaticamente começa a fazer as coisas que desagradam a Ele. Então é preciso que a gente clame ao Senhor, é preciso que a gente busque esse contato com o Senhor, é preciso que a gente o adore de todo o coração. Então, que entendamos isso. O que o versículo 12 nos diz aqui, veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Senhor. Quem se aparta do Senhor vai para o mal. Existem 2 caminhos, o céu e o inferno. Quem sair do caminho do céu já está no outro caminho. Então, só Jesus, ele é o único caminho para a salvação. Sem Jesus, o homem está perdido. Sem Jesus não tem jeito. Só Jesus pode salvar. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Jesus transforma. Só Jesus mantém o homem debaixo da sintonia com os céus. Então é preciso que busquemos esse contato com Jesus. Que Jesus habite em nós, como temos estudado na lição da escola dominical, dessa lição número 10 da CPAD,
mostrou-nos a importância de reconhecermos de Jesus habitar em nós, de termos o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que nos leva em caminhos seguros, nos protege, e estarmos residindo, habitando em Cristo, Cristo habitando em nós. Essa deve ser uma confiança do crente, porque se você estiver sempre entendendo que Jesus está contigo, você está com Ele, você vai vigiar, vai ser prudente no que faz e no que fala, no seu agir completamente, porque você sabe que tem que respeitar uma autoridade suprema, uma autoridade grandiosa que está próximo de você. Quando o sujeito vai a uma sala de audiência, e lá ele vai enfrentar um juiz, aí diante dos magistrados, o homem fica lá todo importante, todo vigilante para não falhar, com toda a reverência para aquela autoridade que está ali. E a autoridade suprema, a autoridade maior, que é a autoridade muito além do que essa autoridade que você vai enfrentar lá no tribunal, aí não se há respeito. Mas Deus é misericórdia, Ele é misericórdia. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, diz aqui o escritor aos Hebreus. Então é preciso que a gente tenha cuidado. Aqui manda que exortemos. Ele manda assim, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo do tempo que se chama hoje, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado tem um pai, o pai do pecado é Satanás. Satanás é sagaz, é enganador. Jesus atribuiu a ele tríplice ministério, de ladrão, homicida e destruidor. Então a gente precisa ter esse cuidado aí. Então Jesus disse que ele é ladrão, homicida e destruidor. Ele veio para causar transtorno, para desbaratinar as coisas corretas, para desfazer, fazer com que o homem desobedeça a Deus, desfazer as coisas que estão certas. Entendeu? Nós temos visto claramente nos últimos dias o povo mudando a sua maneira de ser, cada um querendo andar segundo a sua própria vontade, e aí reprova as coisas sagradas, santas, porque as coisas de Deus requer postura, requer posição, requer, acima de tudo, renúncia ao pecado, renúncia aos prazeres abomináveis, mas aí os homens querem viver sem regra, sem lei, fazendo o que bem entende, sem ser protestado. Por essa razão, muitos não querem saber se aproximar de Deus, porque para se aproximar de Deus, primeira coisa, quando você vai se aproximar de uma autoridade muito importante, você vai ter cuidado com a sua aparência, como você vai se comportar diante daquela pessoa, daquela grande autoridade, e muitas pessoas não estão nem aí para a presença de Deus, para a presença do Espírito Santo, mas é preciso que se tenha cuidado, porque ele diz que a gente deve exortar. Exortar é demonstrar, instruir, preparar, alertar as pessoas com relação às coisas que o diabo tem feito para destruir as pessoas, destruir famílias. A sociedade naquela aceitação de tudo pode, e alguém diz assim, se a gente faz é porque Deus permite. Está certo, qualquer pessoa só faz algo porque Deus permite. Mas nem tudo que Deus permite fazer faz parte da vontade absoluta dele. O crente deve procurar conhecer a vontade de Deus e se aplicar à vontade de Deus. Deus pode deixar você fazer o que você quiser. Você não decidiu fazer, você tem o livre-arbítrio, o direito de fazer o que quiser. Algumas pessoas até se levantam contra Deus, falam palavras agressivas, ofensivas, mas o amor de Deus é tão grande que mesmo assim Deus olha para aquela pessoa e balança a cabeça. Meu filho, se tu soubesse o quanto eu te amo, soubesse o quanto você é precioso para mim, tu não faria isso. Mas alguns têm o coração tão endurecido que não quer saber do amor de Deus. O amor de Deus foi declarado lá na cruz, quando Jesus deu a vida dele para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Porque ele disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma declaração do amor de Deus, ter enviado Jesus para morrer, para libertar a humanidade. Jesus disse que quem nele crer
não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que acontece, nós temos visto acontecer. Os homens amam mais os prazeres, o ter, o conquistar, do que propriamente se aproximar de Deus, se render a Deus, adorar a Deus e procurar viver uma vida santa, uma vida separada do pecado para agradar a Deus. Então ele diz que a gente precisa ter cuidado, que o diabo é enganador. O pecado, ele vai entrando na vida das pessoas assim, sorrateiramente, e quando a pessoa vai ver, é como diz o ilustrador, que uma aranha pequenininha pediu para passar debaixo das pernas de um gafanhoto enorme. Ela falou: posso passar debaixo da sua perna? Aí ele falou: pode. Aí a aranha passou para um lado, e ela falou: posso passar outra vez? Aí o gafanhoto falou: pode passar quantas vezes quiser. A aranha ficou indo para lá, indo para cá, indo para lá, dando aquelas voltas, passando debaixo da perna do gafanhoto. Depois que ela passou várias vezes, o gafanhoto não percebeu que quando ela passava, ela colocava aquela teiazinha. Ela formou uma teia que amarrou todas as pernas do gafanhoto. E o gafanhoto precisa do impulso nas pernas para poder pular. Quando, depois que ela entrelaçou ele com as teias, ela falou: agora pula. Ele tentou pular, não conseguia mais. Assim são pessoas, o diabo tem enganado muitas pessoas dessa maneira. As pessoas vão no pecadinho, acostumam com o pecado, acostumam a desobedecer a Deus, não quer saber de regras, de norma, estão brincando com o pecado. E aí daqui um pouco ela não quer caminhar, não pode mais. Perdeu todas as forças, foi sugada a aranha, ela pega o gafanhoto e vai e suga tudo que ele tem em termos, não morde, suga tudo. Assim acontece com aqueles que querem brincar com o pecado. O pecado tira tudo de espiritual que engrandece e enaltece a Deus, tira da vida da pessoa, porque a pessoa está brincando com o pecado. Então ele diz aqui, o versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então você aceitou Jesus porque você confiou que Jesus ia mudar a sua vida, que Jesus consola o seu coração, que Jesus tem uma salvação para você. Aí depois passa um tempo, você acostuma, aí começa a viver a vida do pecado. Ou às vezes abandona a fé. Pode ser alguma pessoa que está desviado do Evangelho. Alguém diz: não fala desviado não, que desviado é uma palavra muito pesada. Não, desviado não é palavra pesada. Pesado é estar desviado. Pesado é ter largado o caminho do Senhor. Agora está carregando um peso. Buscou aquele fardo que Jesus havia te libertado, você botou ele sobre suas costas de novo e está vivendo uma vida pesada realmente. Mas se você quiser sair fora desse peso aí, volta para Jesus. Jesus abre seu coração. Se você abrir o coração para Jesus, Jesus está de braços abertos. Abre os braços e te recebe. E ele tira esse fardo pesado que está sobre você e ele vai te dar um fardo leve e suave. Um fardo leve, um jugo suave. O jugo é uma espécie de cangaia para ajudar a atrelar dois seres animais a puxarem uma carga. No caso, o jugo espiritual de Jesus, ele vai ajudar você a puxar a dificuldade da sua vida, e é ele que vai ajudar. Sem ele, você é fraco, você não vai aguentar. Mas com ele, ele vai suavizar, porque ele vai puxar os pesos, as cargas pesadas sobre a sua vida. Então ele continua dizendo só: enquanto se diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então, o que Deus classificou, que aqueles que saíram de lá, do Egito, rumo à terra prometida, iam recebendo regras, recebendo princípios, recebendo normas, para que fosse obedecido através da liderança de Moisés. E eles se levantavam contra a ordem de Deus, contra a ordem de Deus dada a Moisés, e Moisés passava para eles muitos deles não se importaram, zombaram, escarneceram e ainda criticavam a ação de Moisés. Deus havia colocado Moisés, e houve situações que até aqueles bem chegados a Moisés, da família de Moisés,
acabaram se levantando contra ele por causa de algo que Moisés fez. Olha, Deus cuida do líder. Você não tem que estar criticando o seu líder, você não tem que estar colocando regras e normas, de fato, que Deus cuida. Você precisa de orar para que Deus mantenha o seu líder debaixo de uma boa direção, da unção, de visão espiritual, para um crescimento a cada dia. É isso que você precisa fazer pelo seu líder. Não ficar criticando, procurando falha no seu líder e querer espanar os erros do seu líder, não. Você precisa abençoar o seu líder, você precisa estar com ele, fazer como fez Josué, que diante de toda a situação, com Moisés, ele estava ali, com Moisés, fielmente com Moisés. O que ocorreu? Quando Deus resolveu levar Moisés, Deus colocou Josué para substituí-lo, e foi uma bênção, porque as experiências, tudo aquilo que ele aprendeu com Moisés, estar junto com Moisés constantemente, deu a ele uma capacidade. Ele já conhecia da situação do povo, ele teve até medo, mas Deus o fortaleceu, Deus o animou para que ele pudesse enfrentar a situação, e ele levou o povo lá para a terra onde Deus havia prometido e colocou o povo lá enfrentando todas as batalhas. Foi um grande estrategista e um grande batalhador e um grande general de batalha, e Deus aprovou a obra nas suas mãos. Então assim será com nossos líderes. A gente orar pelos nossos líderes, para Deus dar sabedoria, Deus revestir, para que ele mantenha contato com Deus, para que através da revelação que Deus der a eles, ele possa passar a nós. E se você quer fazer parte, quer ajudar o exército a desenvolver as estratégias que Deus dá a ele, você precisa estar atento. O servo precisa estar bem atento às mãos do seu Senhor, porque quando ele apontar para lá, ele vai, apontou para cá, ele vai, porque ele precisa ter, acima de tudo, grande atenção e grande reverência, e acima de tudo, disposição para obedecer à voz do seu Senhor. Então, ele dá essa exortação aqui segura, mostrando a grandeza do Senhor Jesus, que Jesus é superior a Moisés e seu ministério. Jesus, ele é um apóstolo, porque ele foi enviado aqui na terra para poder trazer, obedecer, cumprir os desígnios do Pai, e também ele é sumo sacerdote, ele é sacerdote dos sacerdotes, ele é e santo, sumo sacerdote santo. Todos os homens cometeram falhas, mas Jesus é perfeito. Então daí, o seu sacerdócio é maior do que o de Arão. O seu sacerdócio é grandioso, é celestial. Então, a gente precisa da obediência. E aí ele diz aqui que havendo alguns, o versículo 16 diz assim, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Nem todos desobedeceram. Teve dois que a gente sabe que obedeceu até o final e alcançou o direito de entrar na terra prometida. Mas Deus, ele formou um novo grupo. Deus, ele cria, se ele quiser tirar. Jesus falou que até das pedras Deus pode formar filho, trazer filho a Abraão, se ele quiser fazer. Deus é extremamente poderoso. E aí a gente está enfrentando um problema aí com essa pandemia, muita luta, muitos problemas, a gente fica abatido. Vai fazer o quê? Vai encolher toda a vida? Não. Nós temos um Deus que é capaz de reprimir, é capaz de soprar esse vírus lá para o saco do lamaçal, destruir todo o mal e, além de tudo, lançar no poço do abismo e selar com sangue. Ele vai, não só com esse vírus, mas com aquilo que vem juntando com as corrupções que por causa desse vírus se formou, batalha, incredulidade, que trouxe muitas pessoas a criticarem e a escarnecerem de Deus, e dos que praticam a obra de Deus estão sendo escarnecidos por alguns, porque não entendem, porque não, estão com a mente ofuscada, com os olhos ofuscados e a mente endurecida. Perdão. Aí não podem entender.
não pode entender o que Deus pode fazer. Deus é extremamente maravilhoso. O controle de tudo está na mão de Deus. Deus não perdeu o controle, porque o mundo está sofrendo através dessa pandemia, essa ganância de alguns, tentando levar vantagem, destruindo outros. Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Ele está dando ao homem o que o homem precisa. O homem precisa ser despertado. E às vezes o homem só vai entender a voz de Deus por meio de sofrimento, por meio de escassez, por meio de aflições, que ele vai recorrer a Deus. Mas aí ele fala aqui que os que não obedeceram a Deus padeceram. O versículo 17 diz assim, ó, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, os corpos caíram no deserto? Então, Deus se indignou com quem pecou, quem desobedeceu, quem duvidou, quem foi incrédulo. Então, Deus se indignou e não permitiu que entrasse lá na terra prometida, que é, como já disse, uma alegoria para mostrar como será na eternidade de gozo, espiritualmente como será. Quem viver na desobediência, na rebeldia, pode até pensar que está levando vantagem, fazendo o que quer, brincando de crentinho, de igrejinha, pode fazer à vontade, mas Deus não fica no prejuízo com ninguém. Eu gosto muito de quando estou lendo lá em Apocalipse, as cartas enviadas lá às 7 igrejas da Ásia, que Deus, Jesus, para cada um daqueles pastores, ele diz assim, eu sei as tuas obras, sei as tuas obras, e aí revela para eles as obras deles, e ele diz, quem vencer, e outra coisa, quem tem ouvidos, quem tem ouvido vai ouvir a voz de Deus. Agora ele não quer só ouvir, precisa escutar, apurar o que ouviu e praticar. Isso que Deus está querendo. Primeiro ele diz que precisa ouvir. Se você não ouvir, se alguém te chamar, se você não ouvir, você não vai atender. Então ele diz que precisamos ouvirmos a sua voz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, ouvindo, você vai analisar o que você ouviu, vai decidir, obedece ou não. A decisão é pessoal. Então, ele diz também que ele se indignou exatamente com os pecadores, desobedientes, os que duvidaram, não quiseram atentar para as ordens de Moisés. Ele disse assim, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Desobediente não tem vez com Deus. Você está na desobediência, Deus te chamou a retratação, um conserto. Mas se você permanecer na desobediência, ele sabe, eu estou dando uma oportunidade, vou dando uma oportunidade, mas se não quer, no dia que eu chamar, vai ter que pagar o preço da desobediência. Então ele diz assim, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade é que fez o homem tornar-se desobediente. Então peçamos ao Senhor que nos dê graça, que nos dê renovo na nossa fé, para que não sejamos incrédulos, para vivermos na desobediência e aí desagradarmos a Deus. Que Deus nos renove por tudo isso que a gente tem vivido nos nossos dias, que Deus nos renove para que entendamos vivermos debaixo das suas potentes mãos. Que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração, você que está afastado do Senhor, volte imediatamente, se retrate diante de Deus, peça a Ele que lave você, lave seu coração, limpe a sua mente, te purifique, te dê força para lutar e fazer parte desse exército de vencedores. E você, crente, saiba da sua responsabilidade de se manter firme, obedecendo, temente a Deus e buscando esse contato e também oportunidade para levar outros ao temor e ao temor, porque ele diz que nós precisamos fazermos assim. Estamos anunciando o Evangelho com toda a força que o próprio Espírito Santo nos dá para que as pessoas recebam iluminação no entendimento e venham ser salvas. Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa que está terminando de assistir esse vídeo, pedindo a tua unção, a tua bênção sobre ela,
a tua direção, a tua graça, o teu amor, o teu poder, a unção. Despedaça todo jugo, se há enfermo, Senhor, cura o enfermo, repreenda, Senhor, todo o mal. Trabalha na vida espiritual, na vida mental e física, trazendo a vitória, Pai, mandando todo o suprimento e confiança. Renova a confiança dessa pessoa em Ti, Pai. E se há um incrédulo que ainda não recebeu o Teu Filho como Salvador, desperta-o, toca nele com o Seu poder, para que ele possa entender o Seu amor e receber a salvação por Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.